Olá, amigos do Ultra Esportes Multimídia. Estamos começando mais um episódio do Pisa Fundo Última Chance. Pisa Fundo Última Chance é esse especial que o quadro Pisa Fundo, que trata de automobilismo, faz para nós conversarmos sobre os campeonatos mundiais de Fórmula 1 que foram decididos na última corrida, na última chance. Agora há pouco fizemos um ao vivo, né? Das trocas de pilotos na Fórmula 1. Estamos neste momento, então, começando a gravação dos episódios 4, 5 e 6 do Última Chance. E eu estou aqui dividindo a tela comigo, Matheus Milânio, nosso colega, né, de automobilismo aqui no Ultra Esportes Multimídia. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Luciano. Como que você está? Bom dia aos amigos do Ultra Esportes Multimídia. Hoje vamos falar de temporadas que eu particularmente gosto muito. Posso dizer que talvez sejam as minhas favoritas. Então vai ser bem legal relembrar esses momentos bem disputados na história da Fórmula 1. Vamos falar então nesse primeiro bloco de 2010, né? Me corrija se eu estiver errado, mas hoje é 14 de maio, é isso? 14 de maio. 14 de maio, para a gente ser honesto com o nosso público, né? Esses programas aqui estamos gravando vocês na manhã de 14 de maio. Então, dando tudo certo, amanhã vai para o ar este primeiro bloco que você está assistindo agora, que trata do ano de 2010. No sábado vai para o ar o bloco que trata de 2008, decisão em Interlagos, né? Aquela dramática para nós brasileiros. 35 segundos, temos um campeão mundial. E 2007 será, então, estreia no domingo, todos eles às 10 da manhã no nosso canal de YouTube. E já vamos pedir aqui para o pessoal, né, Matheus? Vamos pedir várias vezes se inscrever, né, pessoal? Tem botãozinho vermelho, tá? Aqui, não, do outro lado dele. Isso aqui, né? Isso. Vermelho aqui, curte também, né? E sempre nos ajuda, né, Matheus? Compartilhar também. Com certeza. Bom, vamos lá então. O ano de 2010. Primeiro de tudo, Matheus. Quem são os disputantes que chegaram na última corrida podendo ser campeão? Então, nessa temporada nós tivemos 4 pilotos chegando à última corrida da temporada, podendo ganhar o título. Foram eles Vettel, na época na Red Bull, Alonso, na época na Ferrari, Mark Webber, também da Red Bull, e Lewis Hamilton, na época, na McLaren, Luciano. E na corrida anterior ainda tínhamos 5, né? Sim. O quinto piloto com chance na penúltima corrida, que era o Jenson Button, também da McLaren, né, na época. Jenson Button, que tinha sido campeão o ano anterior, né? Isso. Então chegamos na penúltima corrida com 5 e vamos para a última corrida com 4 possíveis campeões. Esse cenário fantástico lá no circuito Yas Marina, né? Sim. Luciano, vou compartilhar na tela, a gente já falou dos 4 pilotos, para a gente ver primeiro alguns números dos pilotos durante a temporada. Tá conseguindo visualizar aí? Sim, já abriu aqui. Vettel, Alonso, Webber, Hamilton. Sim, esses foram os números deles. Né? Sim. 5 vitórias para Vettel, 5 Alonso, 4 do Webber e 3 do Hamilton. Isso. Nas poles já não foi tão equilibrado, né? O Vettel sobrou nas poles, fez 10, o Alonso fez 2, o Webber fez 5 e o Hamilton fez apenas uma pole, ele hoje que é o recordista de pole positions da Fórmula 1. Então, esse primeiro gráfico nos dá algumas informações bem interessantes. A primeira delas, Vettel não era constante. Sim. Né? E outra informação que fica bem clara ali, o carro mais rápido era o da Red Bull, né? Sim, com certeza. Era o carro mais rápido da temporada, sem dúvidas. Foram 18 corridas? Foram, se eu não me engano, foram 19 corridas. Uma pole apenas que não é desses 4. Sim.
E o legal, Luciano, desse campeonato, a gente vai até poder ver, né? Eu vou até colocar aqui pra gente, que esse campeonato ele é especial, né? A gente talvez até gaste um pouco mais de tempo falando dele. A gente vai dar uma olhadinha nas mudanças de liderança durante o campeonato, e é legal ressaltar que, além desses 4 pilotos, a liderança ainda teve na mão de outros 2 pilotos, que foi do Jason Button e do Felipe Massa. Felipe Massa liderou esse campeonato também. Então isso mostra como que foi um campeonato extremamente equilibrado, né, entre eles. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a diferença entre eles no campeonato. A gente vai poder, daqui a pouco, falar de alguns pontos importantes no campeonato. Mas como que esse campeonato se alternou muito, né? Teve 6 líderes diferentes. Na penúltima corrida, 5 pilotos com chance de ganhar o campeonato. Chegaram para a última corrida 4 pilotos. Então, esse campeonato é um campeonato muito legal. Esse gráfico é interessante pelo seguinte. Vamos puxar aqui a frase para minha sardinha. Eu fiz esse gráfico, né? E na hora de colocar ali a pontuação em cima das barras, ficava muito poluído. Então, o que eu pensei? Eu pensei, vou colocar os pontos em cima da barra apenas de quem está liderando após cada corrida, né? Uhum. E aí ficou legal, porque, por exemplo, você pega ali, entre Canadá e Alemanha, são 4 corridas seguidas com liderança do Hamilton. Sim. Pode ver ali. Sim. E se tu pegar o azul mais escuro, que é do Vettel, ele está empatado com o Alonso depois da Malásia e com o Weber depois de Mônaco. E depois nunca mais ele é líder. Ele vai ser líder unicamente na última corrida, que é quando precisa, né? Quando mais precisa. Com certeza, é quando vale, né, Luciano? Tem até um outro gráfico aqui, eu vou ver se eu consigo colocar na tela pra gente. Esse gráfico também é bem legal. Deixa eu colocar aqui. Que é dessa alternância de lideranças, muito bem mostrada por você num outro gráfico. Aqui, ó. Aqui. Tá aqui. E o interessante, Luciano, é que no Grande Prêmio da Malásia, né, entre o Grande Prêmio da Malásia e o da Espanha, o líder, né, não é nenhum dos 4, né? Os líderes aí, quem sai da Malásia líder é o Felipe Massa. Nas corridas seguintes, nas 2 corridas seguintes, quem lidera o campeonato é o Jason Button. Então, é muito interessante esse campeonato. Claro, eu foquei nos 4 que chegaram na última corrida, né? Mas sim. Nós tivemos 6 líderes, então. 6 líderes diferentes. Então aí tem até o final até a primeira e agora da 12ª à 19ª. Sim, deixa eu colocar aqui embaixo. Aí tu vê o andamento ali, ó. Olha o Alonso, por exemplo, que é a linha vermelha do gráfico, né? Vermelho Ferrari, né? Sim. Ele está em terceiro na Itália. Não, ele está em 4º na Bélgica, na 12ª etapa. Ele vem para terceiro, vem para segundo. Aí nas 2, penúltima e antepenúltima, ele é líder. Sim. E aí, a gente pode até emendar com isso aqui. Vou colocar na tela para gente o infográfico mostrando justamente o campeonato. Né? Aí a gente vai poder ver como que foi essa reação do Alonso no final do campeonato, né? Aqui eu aproximei para gente. Né? A gente vai ter alguns pontos importantes, né, Luciano? Assim, a gente vai reparar que a diferença deles é sempre muito pequena, né? Assim, eles estão sempre num espaço bem curto de campeonato, fez assim durante todo o campeonato, né? E aí o que acontece? A gente vai ressaltar alguns pontos aqui pra gente. O primeiro ponto que eu acho que a gente pode ressaltar no campeonato, acho que se a gente passar por toda a pontuação, todas as colocações deles, a gente talvez fique um pouco longo. Eu vou ressaltar aqui, ó, Grande Prêmio de Mônaco. Quem estiver vendo na tela com a gente vai ver aí pelo mouse, a bandeirinha vermelha e branca aqui. Né? O Weber saiu com 5 pontos de Mônaco. O segundo também saiu com 78 pontos de Mônaco. O Alonso saiu com 5 pontos, 9 pontos dos 2.
o Hamilton aí tá um pouquinho para trás com 59 pontos. Mas por que eu quero chamar a atenção para esse episódio? Na corrida seguinte, na Turquia, né, com Hamilton e Webber líderes do campeonato, os dois, acontece um fato que talvez tenha sido o primeiro fato que fez ali desandar um pouco o clima da Red Bull, né, Luciano? Foi o acidente entre eles na Turquia. Deixa eu ver, eu consegui colocar na tela pra gente? Consegui. Vou até aproximar um pouco, ó. Tem aqui o Vettel numa manobra de ultrapassagem para cima do Webber. Eles acabam se tocando, né, nessa corrida. Os dois eram líderes do campeonato. Eles se tocam. E aí, o que acontece? O Mark Webber continua na corrida. Né? Ele continua. Vou até aqui pegar o Grande Prêmio da Turquia para gente. É dessa bandeirinha aqui. O Mark Webber continua, termina em terceiro, vai a 93 pontos, e o Vettel não termina a corrida. Então, eu acho que é um ponto importante desse campeonato, porque depois, logo na sequência, o Hamilton e o Button vão para a ponta nessa corrida, e eles disputam entre eles a vitória, mas sem se tocar. O Hamilton acaba ganhando essa corrida e o Button é segundo. E isso colocou ali uma pimenta na relação dos dois. E o Hamilton vai a 84 pontos. Sim. Vettel e Webber começam então aí a não se dar bem, né? Isso, eu acho que é o primeiro ponto de tensão entre eles. E aí começa a disputa dentro da equipe. Sim. E aí o campeonato vai transcorrendo, a gente vai observando essa pontuação sempre muito perto um do outro. Né? O Hamilton assume a liderança aqui no Canadá e ele vai sendo líder até o Grande Prêmio da Alemanha. E aí, Luciano, por que eu parei aqui no Grande Prêmio da Alemanha? Essa corrida também tem um outro fato muito importante para esse campeonato, um fato que ficou muito famoso, né? E aí eu vou botar na tela para gente, que foi a ordem de equipe da Ferrari para o Massa. O Massa liderava essa corrida, né? Colocando aqui na tela até o momento do cumprimento dessa ordem. E aí teve aquela famosa frase, né? O Fernando is faster than you, Fernando é mais rápido que você, que era um código, né? Até coloquei aqui pra gente, ó. Aqui tá até do Grande Prêmio da Austrália, mas essa frase se repetiu na Alemanha, né? E ali, Luciano, eu não sei qual foi sua impressão. Nesse momento, o que tinha na Fórmula 1? Né? Tinha um trauma causado lá atrás pela questão do Rubinho Schumacher, né? E eles tentaram, a organização do campeonato tentou proibir o jogo de equipe. Então tinha que falar em código. Sim. Por isso que Fernando está mais rápido do que você. Né? Isso mesmo. No português foi isso, né? Sim, foi um código, né? Depois a Fórmula 1 viu que não adiantava, viu que isso aí é do jogo da Fórmula 1, é uma equipe, enfim. Joga para vencer o campeonato, seja com quem for. Claro que a gente gosta ou não. A minha impressão, Luciano, naquele momento, foi que estava muito cedo no campeonato para fazer qualquer tipo de ordem de equipe, e o Massa vinha de um acidente, estava completando um ano do acidente, do grave acidente dele na Hungria em 2009, e ele não tinha vencido nenhuma. Ele acabou que depois a gente viu que ele não venceu mais na Fórmula 1. Então acho que era um momento ali que a Ferrari podia ter deixado as coisas acontecerem. O Alonso não estava sendo ameaçado no segundo lugar. É verdade. Nós olhando daqui, essa é a nossa conclusão, né? Sim. Agora eu não sei o quanto gostaria de um dia ir na Itália e conversar com ferraristas italianos, viu? Porque me parece, Matheus, me dá uma impressão, assim, pelo menos é o que eu enxergo daqui, que a Ferrari é um pouco diferente das outras. A Ferrari é meio como time de futebol. Sim. Não interessa quem faz o gol. O time é que tem que ganhar. Sim. Né? E a leitura, me parece que nessa época a leitura
da direção da Ferrari, vamos dizer assim, quem manda na equipe, era de que teriam mais chance de ser campeão com o Alonso do que com o Massa. Não, com certeza. Claro, obviamente tem essa questão, né? Fazia um ano do acidente dele, aquele da mola, né? Uhum. Aliás, depois do acidente ele nunca mais foi o mesmo. Não foi mais. E teria, claro, talvez, mas aí fica, né, pretérito, futuro do pretérito, né, a gente nunca sabe se aconteceria ou não. Talvez ele tivesse reagido na carreira, se fosse vencedor nesse dia, né? Quem sabe uma injeção de ânimo, coisa assim. Sim. Tivesse feito um futuro diferente, mas aí não tem como saber. E aí realmente são... A gente vai poder falar um pouquinho também da temporada de 2008 daqui a pouco, falar do grande momento do Felipe Massa na Fórmula 1, mas ali foi um momento crucial mesmo na relação dele com a Ferrari, na relação dele com o Alonso, e com certeza as coisas foram diferentes dali para frente. Porque o auge do Massa para mim é 2007, 2008 e 2009 até o acidente, né? Sim. É o auge dele na categoria 2007, ele não participa da decisão, mas eu acho que ele disputava até a penúltima também. Sim, é verdade. É o grande auge dele, ele foi muito bem nesse período. Mas aí, Luciano, aí a gente foi até o Grande Prêmio da Alemanha, mas eu quero chamar a atenção aqui, ó, para as 4 próximas corridas do Hamilton. Olha o que acontece aqui nessa sequência. O Hamilton abandona 3 das 4 corridas pós o GP da Alemanha, e isso, querendo ou não só tirou da liderança, né, como afastou um pouco dessa briga pelo campeonato, né? Pode então voltar o gráfico lá Você consegue voltar o gráfico da segunda metade lá? Consigo. Consigo. Exatamente essa sequência. Porque eu ia te comentar, enquanto tu vai puxando o gráfico aí, o interessante é que nessa disputa dos 4, teve vários abandonos dos 4, né? Sim. Né? A gente vai até citar um abandono que é do Mark Webber na Coreia do Sul, uma das últimas corridas do campeonato, uma corrida com muita chuva. Ele bate, né? Quer ver, ó? Então, corrida da Coreia aqui, ó. Esse gráfico ficou perfeito, ó. Na Bélgica, que é o início, que é a 12ª etapa, 182 pontos, o Hamilton tá liderando, né? Uhum. Ele segue com 182 por mais 2 etapas e aí ele é quarto. Sim. Que é a Singapura. Sim, Ó, isso ele mostra... tem 182 na Bélgica, líder, ele tem 182 na Itália, ele está em segundo, e ele tem... Não, aí ele é terceiro, ele ficou em... Ele é terceiro. É terceiro por 1 ponto. Sim. Sobre o Vettel. Sim. O Vettel está em quarto nesse momento, faltando 4 provas. Isso mostra como que esse campeonato foi muito equilibrado, né? O Hamilton era líder com 2 abandonos, ele era quarto, né? Isso mostra como que esse campeonato foi especial mesmo nesse sentido, né? E aí a gente vai chegar para a reta final, Luciano. Lembrando que nesse campeonato pontuava até o 8º, né? Não, pontuava até o 10º. Era o primeiro ano da nova pontuação. Era o primeiro ano até o 10º, tá. Isso. A pontuação de... O bloco 2, o bloco que vai ao ar no sábado e no domingo, já são campeonatos que pontuam até o 8º. Sim, nós vamos colocar isso para os nossos espectadores, a gente vai colocar na tela para eles da mudança do sistema de pontuação. Mas, então, Luciano, a gente vai chegar para essa reta final. Como você pode perceber, na Coreia, as 2 Red Bulls não terminam a corrida, né? Que é a antepenúltima corrida, então um momento importante do campeonato. Alonso vence. E aí... Com Hamilton em segundo. E aí a gente... No ano... Não, no ano anterior não, né? 2 anos antes, né? 2008 foi Alonso e Hamilton. Foi 2007, na verdade. Nós vamos falar dela no terceiro bloco. Porque 8 e 9 o Alonso está na Renault, né? 8 e 9 o Alonso está na Renault, isso. Tá, exatamente. Eu estava pulando a fase de retorno da Renault de Fernando Alonso. Então, Luciano, a gente pode chegar aqui no Grande Prêmio do Brasil
para a gente analisar como eles chegaram para a última corrida, tá? O Alonso chegou líder do campeonato com 246 pontos, né? Ele chegou para decidir o título líder do campeonato. O Weber chegou em segundo no campeonato com 238 pontos, então ele estava aí 8 pontos atrás do Alonso. O Vettel chegou com 231 pontos, então ele chegou aí, se minha matemática não estiver enganando, 15 pontos atrás do Alonso. E o Hamilton chegou correndo por fora, mas chegou com 222 pontos, ele chegou 24 pontos atrás. Então a gente vai começar a falar dessa corrida. A gente pode até falar que é o seguinte, a possibilidade do Hamilton ser campeão ele tinha que ganhar a corrida e o Alonso não podia nem chegar. Se o Alonso chegasse em alguma posição de pontuação, o Hamilton não tinha mais chance. Ok? Pra gente já... Sim. Então, pra gente já se localizar. E aí, vamos começar a falar desse grande prêmio de Abu Dhabi, Luciano. A primeira coisa que eu quero falar do grande prêmio de Abu Dhabi é quando eu fui buscar no YouTube, né? Eu achei a corrida na versão meio do tempo da Sport TV. E o tempo bota também entrevistas prévias, tá? E que legal a entrevista do Alonso, super bem humorada, né? Ele disse, olha, eu tô torcendo para a corrida ser muito chata amanhã. Por quê? Porque se todo mundo chegasse na posição que largou, o Alonso era campeão. Ou seja, uma corrida que não acontece nada, né? Todo mundo ia chegar como largou. E era em Abu Dhabi. E é uma pista que proporciona corridas desse tipo, né? Sim. Eu vou colocar aqui na tela, então, lembrando o seguinte. O Alonso, a disputa direta dele no campeonato... Peraí, deixa eu recolocar na tela. A disputa dele no campeonato era primeiramente com o Marco Webber, né? Era o piloto que estava mais próximo dele. E o que foi dos 4 que se classificou pior, né? O Webber classificou em quinto para largar. Classificou em quinto. O que acontece? O Alonso, se ele chegasse em segundo, ele era campeão do mundo, né? Ele seria campeão do mundo chegando apenas em segundo. O Webber... Os 8 primeiros aí do grid de largada. Isso, os 8 primeiros. A parte que nos interessa, né? São justamente os 5 primeiros, né? O Vettel largava na pole, o Hamilton em segundo, o Alonso em terceiro e o Webber em quinto. E como você mencionou, Luciano, essa posição de largada dava o título para o Alonso, né? Porque ele estava na frente do Webber. O Vettel ali com essa diferença de primeiro e terceiro estava tirando só 10 pontos. A diferença deles ao começar a corrida era de 15 pontos. Então estava suficiente ali para o Alonso, estava legal, né? Hamilton teria que fazer uma largada com tudo para cima do Vettel para tentar ganhar a corrida e depois ver o que acontece. Sim. Torcer por algum azar do Alonso. Mas ele tinha que tentar passar o Vettel. E sendo a pista que era, a chance era na largada, né? Sim. E assim, a gente sabe que a chance dele era essa, né? Aí temos agora o prêmio da largada, né? Isso. Temos aí a largada, né? As posições ali. O Button ganha a posição do Alonso na primeira curva, né? A gente pode ver ali. Ainda não mudava nada na configuração do campeonato, mas ele ganha essa posição na largada. Vamos passar aqui pra gente. Ainda em quarto. Isso aí para mim é um grande lance da corrida, tá? Esse carro prata que está embaixo é o carro do Schumacher, do Michael Schumacher, tá? Heptacampeão. Ele se toca com o Rosberg e roda. E quem vem atrás é o Liuzzi, de Force India, né? Isso. E não dá tempo de desviar e dá um safety car. Nesse safety car, alguns carros param já para fazer a troca de pneu. E isso vai implicar lá na frente, mais adiante na corrida. Então, vamos passar aqui para a gente ver o que vem depois. Então, esse momento aí, o Alonso é um dos carros que para, não é isso, Luciano? Mas não é a parada do Alonso que implica. Vai ver agora. Nesse momento já tem 21 voltas, tá? Aí o Vettel está sendo campeão. Está somando 25 pontos, o Alonso não está somando nada. O Alonso parou sim, né? Mas ele foi lá para trás, não está somando nada. O Hamilton está em segundo somando 18 pontos e aí está sendo campeão o Vettel, né? Sim.
Aqui cortou um pouquinho. Mas aí a volta 27, o Vettel caiu para segundo, né? Mas o interessante dessa imagem é o seguinte, é aquele carrinho amarelo ali, ó, à frente Sim. do vermelho, tá? O carro amarelo é Petrov, de Renault. De Renault, isso mesmo. Então, o Alonso caiu lá para trás, quando ele volta atrás de carros que teoricamente não, são mais lentos, né? Como, por exemplo, o Renault era mais lento que a Ferrari nessa época, e na atual também. Bom, o que acontece, né? Ele teria que passar 2 carros para voltar para a briga. O Petrov e o outro carro que está ali agora na frente, que agora não lembro quem era, tá? E ele vai ficar a corrida inteira atrás desses caras. Vamos ver várias imagens agora E lembrando... atrás desses caras. E o que acontece? Esse pessoal parou também, entendeu? Sim. E durou muito mais o pneu. E Abu Dhabi tem uma situação que torna a corrida um pouco diferente, Matheus. E ela começa à tarde e acaba à noite. Sim. Então a temperatura no deserto cai muito, né? E aí o desgaste do pneu diminui. Então se esperava que os carros que pararam muito cedo talvez tivessem que parar de novo. E eles não pararam de novo. Uhum. E aqui a gente pode ver atrás do Alonso o Mark Webber, que estava na disputa pelo título também, que acabou ficando preso nessa briga, né? Ele está aqui atrás, né? Tem Nosso... horas da corrida que tem de 7, 8 carros todos presos aí atrás. Carros mais lentos. Aqui, Luciano, passamos um pouquinho, ó. Volta 32. Isso, Então, volta não 32. era só o Alonso preso, tá? Uhum. Ali vem também uma McLaren, que é o Button, né? Uhum. Que está preso atrás da outra Renault, que se eu não me engano era... Era o Kubica, se eu não me engano. Pois eu acho que era o... Era o Kubica. A Renault com um carro não tão rápido, mas com 2 bons pilotos. Sim. Vamos passar mais uma para gente? Pilotos. Vamos dizer que um bom e um médio, né? Sim, um bom e um médio. Médio. Vamos mas ver aqui. E a vitória ainda do Vettel. Sim, o campeonato para o Vettel. E o vice ainda é o Alonso, mesmo sem pontuar. O vice ainda é o Alonso. Agora, seguinte, o Alonso entrou na zona de pontuação, né? Isso, tá somando um pontinho ali, ó. Por quê? Porque teve um carro que parou. Ele não conseguiu ainda ultrapassar o Petrov, ó. Alguém dos que não tinha parado parou e ele ganhou uma posição. Sim. Vamos ver aqui. Ele ganha aí mais algumas posições, mas o Vettel volta para a primeira posição, né? Isso. O Vettel faz a parada por algum momento, algumas voltas, o Button é o líder da corrida. Aí quando o Button para, ele volta para a primeira. Também parou, pode ser. E o Weber conseguiu chegar nos pontos também. Tá vendo? O Weber conseguiu chegar nos pontos. Aí, Luciano, uma volta. Uma volta, né? Então essa é a configuração final do campeonato, no fim das contas, né? O Alonso conseguiu somar 6 pontos. Isso. O Alonso precisaria ali de mais 4 pontos, né? Mais 2 posições, aí ia pelo menos para o desempate, né? Então... É isso. 6 pontos, depois soma 8, depois soma 10. Não, mais 2 ele seria campeão, ele somaria mais 10 pontos. Com mais uma posição, ele perderia por 2. Ele somou 6, foi isso, né? Somou 6. Então, mais 2 posições ele estaria somando 10, porque ali é 8 e 10, né? Isso, 8 e 10. Então, com mais 2 posições ele era campeão. Não, ele estaria somando mais 4, né? E aí faria tá 256. Certo, mais 4, seria 10, mas ele já tem 6 ali. Tá certo, mais 4. Faria 256, tá correto. E aí, Sebastian Vettel é campeão pela primeira vez, né? Ele viria a ganhar os 4 títulos em sequência, né? Confirmando aquelas colocações. Sei lá, a gente tem a classificação final com o Vettel em primeiro, o Hamilton em segundo, Button em terceiro, Rosberg em quarto, Kubica em quinto, Petrov em sexto, Alonso em sétimo e Mark Webber em oitavo. Então, essa tela mostra o tom da corrida. Ó, as duas Renault à frente da Ferrari e da Red Bull. Sim. Essa é a chegada ali no caso do quarto, quinto, sexto, sétimo. Sim, quarto, quinto, sexto, sétimo.
Então, assim, isso, Luciano, a gente vai até agora ver fotos aqui do Vettel campeão do mundo. Então, Isso comprova. Ele foi o campeão mais jovem, né? Sim, isso Quase que não dá comprova. pra dizer que é a mesma pessoa. Com certeza. Isso comprova uma teoria que eu já afirmo do de 2012, daqui a pouco a gente vai falar de 2007. O Alonso, ele ficou a 12 pontos de ser pentacampeão, né? E isso se dá pelos gigantes que ele enfrenta na carreira, né? Ele enfrenta Hamilton, Nós ainda enfrenta vamos Vettel. fazer um especial, tá? Alonso a 12 pontos do Penta. Pois é, Alonso a 12 pontos do Penta. Talvez seja o piloto... Tema de pisa fundo, e eu acho que talvez seja o piloto que... Óbvio que tiveram vários pilotos que não ganharam um título e mereciam pelo menos um. Mas eu acho que dentre os que ganharam, não tem ninguém que merecia mais um do que o Alonso. Acho que o Alonso merecia pelo menos mais um. Merecimento não sei, mas que teve muito perto de várias vezes ganhar mais do que um, foi o Mansell. O Mansell, né? O Mansell perdeu o título com um pneu que estourou. O Mansell perdeu um título contra o Senna porque, com um carro possivelmente melhor até, porque pisou na brita, lá no Japão. Talvez o Mansell pudesse ter tido aí 3 títulos. Talvez entra. E também enfrentou gigantes, né, Luciano? O Mansell enfrentou gigantes do esporte. Ah, não. Mas essa geração atual, pra mim, é muito boa. Com certeza. E esses novos aí que estão surgindo, eu estou gostando de quase todos eles. Aí eu estou falando de... Bom, estamos saindo um pouco do tema, mas só um parênteses, a Fórmula 1 ainda. Aí estou falando de Sainz, de Leclerc, de Norris. Gosto dessa turma. Verstappen, cada um no seu estilo. Posso fazer uma menção honrosa, Luciano? Falando de pilotos que mereciam um título, né? Vou falar de um piloto agora que não ganhou esse título de 2010, mas a gente tem que exaltar o campeonato dele, que é o Marco Webber, né? Ele enfrentou os três maiores pilotos pós-Schumacher, podemos colocar assim, né? Enfrentou Hamilton, Vettel e Alonso nesse ano e conseguiu estar lá na última corrida, disputando o título com esses caras. A gente sabe que ele não era um piloto de ponta, mas o campeonato dele foi fenomenal, né? Faltou pro Webber foi a Red Bull apostar nele. A Red Bull apostou no Vettel, né? Sim. Na verdade. E, claro, ele lutava ali contra a equipe e tal. Até aí ele tinha alguma chance. O problema foi ele ter classificado em quinto. Sim. Nessa pista. Se a final fosse de Interlagos, talvez ele tivesse mais chance. Com certeza. Tanto ele quanto o Alonso teriam mais chance. Mas chegamos ao final, então, do Pisa Fundo, episódio 4. Né? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. E agora vamos para o Pisa Fundo, episódio 5, né? Que vai ser o ano de 2008, em Interlagos. Massa e Hamilton chegaram para decidir na última corrida, Matheus. Pois é, Luciano, vai ser daqui a pouco com dor no coração que a gente vai falar dessa corrida, né? Mas a gente vai exaltar e a gente vai tirar uma dúvida, né? Às vezes ficam muito na dúvida nos grupos de Fórmula 1 que a gente vê no Facebook. Quem errou mais? O Massa errou? A Ferrari errou? E aí eu vou dar a minha opinião nesse final aí, pensando aí nessa constância de erros de Massa e Ferrari em 2008. Tá certo, então, pessoal. Terminamos o 4º episódio do Pisa Fundo Última Chance e convido vocês a assistirem todos os episódios, estão ali na playlist do Pisa Fundo no nosso canal no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve aí para curtir e ativa o sininho das notificações também para saber quando tem vídeo novo. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.